Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso quinto dia de aula de Teologia Pastoral, é o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Meus irmãos, quando olhamos essa lista aqui, que está na página 164 do nosso livro-texto, dessa nova edição, que eu estou replicando aqui para vocês, ela parece assustadora, e de fato é. Mas eu diria que é como nós entendermos um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo saber que se Deus deu graça a muitos outros, Ele também nos dará. Vocês sabem que algumas profissões, elas são muito difíceis na vida. Por exemplo, irmãos, quem trabalha naquelas plataformas de petróleo, há quem diga que o salário é muito bom, mas as dificuldades são imensas. Começa que você tem que ir de helicóptero até lá. E depois você tem as intempéries da natureza, do mar, né? E é muito difícil, você passa 15 dias lá, ou talvez até mais. Então, pensem, algumas profissões, elas têm um desafio quase sobre-humano. Outras, elas têm um desgaste intelectual muito grande. E outras têm uma exaustão, e seria uma união de tudo isso. O pastorado, eu diria que ele é quase que uma combinação entre uma batalha espiritual, um desgaste emocional muito grande e uma capacidade de reflexão que você sempre tem que estar ali em muito equilíbrio. Então, você unir, né, o espírito, a alma e o corpo e essa mente bem é fundamental. Porque, irmãos, podem ver, quantos são os pastores que depois de um período de ministério começam a viver à base de remédio? Mas não foi o pastorado. Com certeza não foi o pastorado. É porque eles já tinham maus hábitos. Aí, no momento em que agora unes as tensões do pastorado, aí o corpo dá algumas manifestações. Por isso que eu quero acreditar que, ao lidar com situações como essa, e ao trabalhar no tema como hoje, Ministério e Família, a gente pode fazer da família esse porto seguro onde a gente descobre como sobreviver melhor a cada dia. Porque não há um padrão de famílias. Não há o que é certo para um ou o que é para o outro. São estilos, são gostos, são qualidades, são dons, são vocações. Então, enquanto um pastor viaja muito, o outro não viaja muito, o outro vive no meio de livros, o outro vive aconselhando, o outro vive tirando carrapicho, ou seja, todos terão a sua complexidade. Mas não é o fato de um ter uma dificuldade maior e o outro ter uma dificuldade menor, que não haverá dificuldade. Pode ver que a obra que o missionário faz, um pastor não aguenta. E a obra que um pastor faz, o missionário não aguenta. Pode ver que o missionário ele é que nem um ser livre, é um pássaro que vive voando. Ele precisa ter contato com novas pessoas, novas culturas, novas gente. E um pastor, ele é uma coisa mais ordinária, metódica, semana a semana, aquelas famílias, as mensagens, os ensinos, os discipulados, os aconselhamentos, são problemas muito parecidos, ou seja, são vocações, né? Então, ao ser... Comunitário, né? Como? Mais comunitário também. Mais comunitário. Então, ao avaliarmos o que a gente viu há pouco aqui, esses 10 itens, a gente se assusta no primeiro momento, mas depois a gente consegue compreender, tá bom? Bom, agora passando rapidamente aqui sobre essa parte, o padrão bíblico. Desculpa. Pastorado feminino. O que eu acho? Júnior, esse é um ponto muito polêmico, mas ao mesmo tempo eu, assim, admito que não há base bíblica, ponto, para o pastorado bíblico. No entanto, eu acredito muito que as esposas de muitos pastores acabam se tornando quase que pastoras, mesmo sem ter títulos, de um peso muito maior do que o próprio pastor. E eu, de fato, eu conheço esposas de pastor que não têm título de pastor, mas a maneira em que ela conduz a família, o próprio marido, os filhos e a igreja
é magnífico. E ela não tem o título. Na igreja primitiva havia muito disso. E, de fato, quando a gente tem essa admissão, é porque temos que enxergar a Bíblia pela Bíblia. No entanto, ao longo dos séculos, e principalmente depois da Reforma Protestante, principalmente com Wesley, e a partir de Wesley, começou a surgir, então, o ministério leigo e o ministério feminino, também chamado como ministério pastoral. E aqui entra uma ressalva, que é a que eu faço. Se a pessoa, seja ela uma mulher, que ela quer se enveredar para um lado mais pastoral, então, na minha opinião, ela tem que fazer o quê? Ela tem que buscar também se preparar e ter também todo esse preparo que vocês estão tendo aqui. E aí, então, supondo que a igreja dessa pessoa não tenha a ordenação feminina, nenhum problema. Ela desenvolva o talento dela, ou aquilo que ela enxerga como um lado mais ativo, sendo uma missionária, sendo uma diaconisa, porque antes da terminologia ou do título dado por nós, eu quero acreditar naquela questão de Deus separar cada pessoa por um propósito. E eu, particularmente, eu acredito que isso pode acontecer. O que você disse? É a soberania de Deus também, né? Exatamente. Ele Então, soberano. Né? exato. Então, e aqui fica a minha recomendação. Tem que ter critérios. Critérios para qualquer um. Critérios para esse que... Diaconisa, né? Sim. A igreja presbiteriana não tem diaconisa. Exato, porque na leitura que eles fazem, eles não enxergam. Já batistas, temos diaconisas. Nós não tínhamos pastoras. Mas aí o que acontece? Logo depois da virada do ano 2000, em virtude de muitas igrejas estarem ordenando pastoras, tanto na Convenção Brasileira quanto na Convenção Batista Nacional, começou essa discussão. E aí começaram a surgir pastoras. E as convenções tomaram a seguinte decisão: a igreja local é soberana para fazer isso, se achar por bem de fazê-la. No entanto, na convenção não será reconhecida. Essa foi a decisão dos batistas aqui no Brasil. Agora, eu digo para você, Júnior, eu acho que eles também, não, na minha opinião, eles acabaram tentaram resolver um problema e criaram outro. Porque o que acontece? Como eles deixaram para as igrejas locais arrumarem, um monte de esposa de pastor na carteirada falou: eu quero ser pastora. E aí, um monte de mulher virou pastor. Eu mesmo conheci várias que não tem nada de pastor, não sabe pregar, não sabe nem se comunicar com as pessoas. Faz um papel péssimo de apoio, de liderança, é mais aquela liderança intransigente, mas virou pastora. Então, o que eu penso? Aí, aqui é a minha crítica batista, tá? Quer liberar as mulheres para se tornarem pastoras? Bota elas no seminário. Passam por todo o critério que o pastor passa. E aqui fica até a minha crítica maior ainda à Convenção Batista Nacional, porque a Batista Brasileira eu não participo. Até mesmo os pastores na Batista Nacional começaram a ser mais por indicação das próprias igrejas, sem ter seminário. E aqui eu faço até um desabafo, eu, inclusive, arrumei várias brigas. E, de fato, até hoje, se precisar, arrumo várias brigas. Não participo mais, inclusive, da Convenção Batista Nacional. Essa é uma das razões. Porque estavam ordenando muitas pessoas que não tinham passado, por exemplo, tanto pelo exame teológico, e alguns até que deixavam a desejar na comissão de ética. Então, eu não compactuo. Entendeu? Então, eu sou assim, Júnior. Quer liberar? Critérios. E mesmo liberando, que fique muito bem claro para a igreja que isso a igreja está fazendo, assumindo esse risco, mas que não tem base nas escrituras. Então, como uma igreja madura, a gente assume certos riscos, né? Entendeu, Júnior? No entanto, eu penso dessa forma, Júnior. E como eu falo, e repito aqui, eu participei de reuniões de comissões teológicas que os candidatos nem leram os livros, leram 4 livros. E isso me revoltou. E alguns estavam sem seminário. Eu falei: pastores, estão brincando comigo. E aí eu arrumei algumas brigas boas com alguns colegas que eu amo demais.
Inclusive, eu estava com eles sábados e abracei eles. Eu amo demais os colegas, mas eu, se eu precisar, eu brigo de novo com eles e vou brigar, porque eu não acredito nisso. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou dedicando meu tempo para formar obreiros. O Leandro Sampaio foi formado nessa escola, ainda quando era uma extensão do STBnet. Eu tenho a minha contribuição. Ele pode até amanhã se enveredar para um caminho herético. Eu lamento se ele fizer isso. Eu creio que ele não vai fazer. E por um caminho neopentecostal, quem sabe, de uma igreja, dessas igrejas aí que se perderam. Mas eu penso assim, ele foi bem treinado. Ele vai saber que naquele dia do juízo ele não vai poder dar desculpa. Entendeu? Gil, Johnny, Maísa, Tomé, Wesley, Júnior, entendeu? Então eu sou muito firme nisso. Podem ver que eu estou formando vocês não para serem pastores, mas para vocês serem obreiros aprovados. Aonde? Naquilo que o Espírito Santo separar vocês. Então eu penso assim, tá bom, Júnior? Beleza? Respondeu? Sim, sim. Né? Aí, detalhe, hein, Júnior? Nossa igreja, eu nunca ordenei nenhuma mulher. Eu tenho uma posição que a mulher é competente e eu sou favorável com as devidas ressalvas, né? O perigo que tem que ter com o feminismo, né? Sim, sim. Da igreja, essa ideologia. Mas acho que a mulher pode, dentro dos critérios, exercer bem, né? Sim. A professora Aparecida, por exemplo, enquanto ela dava aula aqui no seminário, ela era chamada de pastora. A minha esposa ela é chamada o tempo todo de pastora. Aí, Uhum. quando ela tem mais intimidade, ela chega para os irmãos e fala, não, irmã, eu não sou pastora. E aí a gente explica com toda a forma educada, né? Mas assim, meus irmãos, isso é muito complicado, porque, olha, não é querendo falar não, Júnior. Muitas mulheres, inclusive, que me deram trabalho na igreja, se elas pudessem, elas teriam virado pastora, mas me deram um trabalho medonho, porque as mulheres, principalmente nesses últimos tempos, ora porque o feminismo tornou uma linguagem secular que entrou dentro da igreja, e ora porque os homens perderam seu papel de homem, serem sacerdote do lar, houve essa desfiguração nos papéis de homem e mulher. E, infelizmente, muitas pessoas elas acabam não sabendo do seu papel e elas querem o título, porque é mais poder para elas, né? Então é terrível isso. E eu passei por experiência assim. Agora, voltando, Júnior, se amanhã Deus me mandasse para uma igreja que não ordena pastora, eu vou respeitar. E se eu fosse para uma outra igreja que, por acaso, eu acredito muito nisso, Júlio, eu vou respeitar essas igrejas, entendeu? Eu não tenho problema, Júnior, eu não tenho problema. Não está escrito Batista, Igreja Batista na Bíblia, e eu não tenho problema conviver com a Igreja Batista. Entendeu? Eu acredito que é uma permissão de Deus. Eu acho que a ordenação feminina está sendo uma permissão de Deus, mas que está dando muita dor de cabeça, tá. Porque eu acho que Gálatas 2:28 fala que em Cristo não há homem nem mulher, enfim, Mas igualitarismo. eu digo assim, sem medo de errar, Júnior. Esse negócio da ordenação feminina deu mais problema. Quem sofreu menos, na minha opinião, foram os presbiterianos. É verdade. Lá Eles nem têm outros diaconisa tem. problemas. Lá Eles não têm tem outros. nem diaconisa, na Bíblia não tem diaconisa. Tá bom? Irmãos, agora fazendo uma citação bem rápida aqui do livro, né, para a gente correr, ó. O padrão bíblico, e aqui ele vai dar muito bem o exemplo, que é o que governa a sua própria casa, né? Que tem filhos piedosos. E aqui eu gostei muito dessas exemplificações que ele dá, aqui que ele fala sobre a lógica. Ó. A lógica divina, para esses altos padrões, vai do menor para o maior. Se a pessoa não consegue liderar efetivamente o pequeno rebanho de sua própria família, com certeza não terá sucesso ao assumir a liderança de um rebanho maior, a igreja. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 3,5. Ou seja, o padrão bíblico é do menor para o maior, é da casa para o templo. E a igreja começa em casa. Tá bom? Olha aqui, eu gostei muito dessa frase também. Leia para nós, Júnior. Infelizmente, o ditado está na página 166, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo do nosso livro texto. Ou, se você quiser, pode ler aqui na tela. Ok. Infelizmente, o ditado, aspa, como passa a cultura, assim também passa a igreja. Fecha aspas. Continua valendo. Muito pouco da síndrome dos coríntios mudou nos 2 últimos milênios. Embora a igreja em geral não tenha ganho terreno na cultura,
ambas continuam se afastando dos pontos de referências bíblicas e da mesma velocidade. A igreja não, a igreja talvez não esteja absorvendo totalmente as características seculares de hoje, mas parece estar sempre se afastando dos absolutos de Deus. Gostei muito dessa frase, viu, meus irmãos? E sabe o que me ficou batendo na minha consciência? Essa frase aqui, ó. Embora a igreja em geral não tenha ganhado terreno na cultura. Eu fiquei um tempão refletindo sobre isso. E aqui nasceu até uma oração no meu coração, sabia? Senhor, nos faça, foi essa a oração, nos faça um dia viver um cristianismo tão elevado como pastores e igreja, em que as pessoas do mundo queiram seguir o nosso padrão. É difícil. Eu sei, é difícil, e ao longo dos 2000 anos, por isso que essa frase, ela foi muito feliz, Júnior, porque a igreja sempre vai se enveredando para o mundo e vai deixando os valores de Deus, né? Os absolutos de Deus. Mas você concorda, Júnior, que hoje, diante da realidade pela qual eu vivo e nós vivemos, nos resta orar, pedindo isso para Deus. Porque eu quero acreditar que em alguns períodos da história, principalmente de avivamento, foram esses momentos. E por que a igreja de Jesus, que é o corpo de Deus, não pode, que é o corpo de Jesus na Terra, fazer com que ela se torne tão relevante, tão poderosa, tão genuína, começando dos pastores, e deixa eu só concluir minha linha de raciocínio, começando dos pastores e tendo ali a entrega total de cada membro, ao ponto do mundo olhar e falar, queremos aprender com eles, porque olha o nível de humanidade, olha o nível de decência, olha o nível de altruísmo, precisamos aprender com eles. Eu creio que Deus sonhou isso para nós, eu sei que eu não vivo isso, admito, mas nasceu uma oração no meu coração sobre isso. Pode falar, Júnior. Então, a igreja como comunidade, ela oscila bastante, mas assim, durante a história e atual momento, ela vai manter ainda o seu padrão, né? Sim, sim. Não como gostaria, né? Em sua máxima totalidade. Mas Sim, ainda assim, o mundo vai, alguns, né? sim, não. Vai Deus, olhar, vai olhar. lembra daquela frase, Júnior, que a igreja sempre vai prevalecer? Sim. Né? Mas você concorda, Júnior? Eu quero acreditar que esse pensamento que eu acabei de passar para vocês não é meu. Eu talvez entendi a partir do que o autor disse, né, do Richard L. Mayhew, e talvez, e com certeza, pelas minhas limitações e fraquezas, o que me faz é orar em primeiro lugar e pedir o auxílio de Deus, porque ao longo dos 2000 anos a igreja sofreu bastante, foi perseguida, mas ela errou muito também. E nas vezes que ela acertou, e acertou também bastante, quando a gente coloca numa balança, sobra mais erros do que acerto. E eu penso que o coração de Deus e a vontade do Espírito Santo era que fosse o contrário. Mais acertos e menos erros. E por isso que eu digo que eu sei que é utópico, é tudo isso, mas eu acredito que seja o que Jesus esteja dizendo no céu para nós, né? Jamais ela vai ser hegemônica, seria utopia. A questão é que a igreja é constituída de pessoas erradas, pessoas que erram, que tem falha, né? Sim, sim. Eu acho E que eu não tô aqui querendo entrar para o discurso do perfeito, sabe, Júnior? Não é isso, mas eu digo que ainda que a igreja esteja no seu padrão de moral elevado, até diante da sociedade no geral, mas sempre eles vão olhar com desconfiança, porque a ideia do mundo é sistema organizado contra Deus, vai querer sempre fazer que a igreja tenha a cara do mundo. Sim, sim. Há uma luta, né, das trevas contra o projeto, né? Como foi com Jesus. Mas quando eu falo a igreja aqui,
talvez eu acho que o que eu quero dizer, sabe, Júnior, é aquele sonho que todos nós temos, que assim como a igreja primitiva conseguiu uma vida magnífica, e o nosso alvo é voltar para aquela igreja primitiva, sendo uma igreja contemporânea, mas olhando para a história, para aquela igreja bíblica. Quando eu falo igreja primitiva, eu estou me referindo à igreja apostólica, Sim. né? Então eu quero acreditar que Deus deixou aquele padrão para que o nosso coração fizesse o que eu acabo de falar para vocês, pulsasse isso. É, Não porque a gente vai se tornar melhor, mas eu creio, irmãos, que Deus pode fazer isso. E vocês sabem disso que Deus pode. A grande questão não é Deus, né? A grande questão somos nós mesmos, né? E a gente tem que admitir que nessa hora as nossas falhas e as nossas mazelas que impedem isso. Mas fica aqui essa fala minha, porque ao ler essa frase, mais uma vez, já tinha lido esse livro várias vezes, destacou isso e eu fiquei aqui. Por isso que eu gosto de ter esses momentos. Porque ao falar da família, ao falar do pastorado, e hoje a gente está sobre o ministério e a família, eu quero acreditar que esses homens que eu citei na minha primeira aula, né, Russell Shedd, Carlos Alberto Quadro Bezerra, citei Richard Baxter, citei aqui o próprio Bill Lawrence, falando de Howard Hendricks. E o que marcou eles foram essas pessoas muito centradas, muito crentes, e que tinham famílias muito organizadas, muito piedosas. Então, eu quero acreditar que Deus pode nos ajudar. Por isso que eu digo, né, e reconheço que no assunto família, eu também sou aluno, e eu tenho muito a melhorar e quero melhorar, mas por isso que eu penso, né, que é possível, sim, que a igreja ela ganhe projeção e ganhe terreno, inclusive na cultura, então, e mas que o mundo ele é aplacado, né? te digo assim, que esse fenômeno da igreja primitiva é até complicado a gente fazer uma análise, sabe por quê? Porque eles não eram, claro que tinha a vontade dele, a fé dele, mas aquilo lá foi resultado do milagre de Deus. E E quem aí sabe, eu te pergunto, hoje nós não podemos ver esse milagre? não, eu sei que pode, mas assim, eu acredito assim que vai ser no tempo de Deus, porque lá Ah, sim, sim, é o tempo de Deus, sim, não é sim. a gente que determina isso. Sim, mas você acredita, Júnior, que muitas vezes um coração que pulsa esse desejo, diante de oração, diante de uma inquietação, que sabe aguardar e que não faz um discurso triunfalista, unido a outros Sim, corações que sim, sim, desejam, claro, claro. então aqui Talvez, tá um coração talvez, só desejando aqui, entendeu? sim, talvez retorne a ser aquela igreja lá da É, apostólica, é isso que você fala, exato, né? Assim, entendeu? Seria isso. E aqui, meus irmãos, para a gente concluir, ó, e eu queria mostrar outras coisas para vocês, olha só, lê para nós, Júnior, essa frase aqui. se o mundo, ou no caso a igreja, fosse verificar algum lugar ou em alguém um modelo de família, deveria ser no pastor e na casa pastoral. Entretanto, isto não é verdade. Infelizmente, alguns não evangélicos têm percebido, tanto na sociedade como na igreja, a importância vital da família com mais clareza que alguns evangélicos. E aqui, antes de lermos essas outras frases, percebam, o autor ele faz essa recomendação. Nós teríamos que ser modelares. Por isso que quando eu disse nos módulos passados da aula de hoje, que eu faço aquela pergunta, quando eu olho pastores que têm famílias muito, mas muito exemplares, e eu sei que foi Deus quem deu para eles, e eles zelam desse dom, e eles são agora pais ou patriarcas e matriarcas que nos ensinam sobre esse tema de família, eu faço essa pergunta. Como ele agiria? É porque há um desejo meu de acertar mais do que errar. Porque, irmãos, quando nós vemos as nossas virtudes e nós nos sossegamos com ela, muitas vezes a gente acaba também, em algumas áreas da nossa vida, colocando a régua para baixo em algumas áreas. Eu me lembro que eu conversava com um pastor, que é brilhante, é um homem de Deus consagrado, mas quando eu fazia a leitura para ele de Efésios, que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, ele começou a fazer teologia. E ele era tão piedoso
que tudo que eu sempre perguntei para ele sempre foi muito bíblico e escriturístico. Mas nessa hora ele falou, não, isso é impossível. Só Jesus conseguiu. Eu falei, não, aqui onde está faltando o piedoso de sempre? E ali eu vi que com toda a genialidade, ele é um mestre, um dos que eu mais admiro na minha vida. Nesse é um caroço de angu que ele tem, ele não sabe lidar com isso. E na minha opinião, a gente aprende a lidar com isso olhando para esses grandes irmãos que estão do nosso lado, que foram modelos. Por isso que eu gosto de usar, em algumas áreas, pegar essas referências ou esses pastores que são pastores exemplares em cada área. O pastor que é exemplar na teologia, o pastor que é exemplar na pregação, o pastor que é exemplar na hermenêutica, o pastor que é exemplar no evangelismo, o pastor que é exemplar na família. E eu gosto de falar assim, o que ele faria nessa hora? Porque se é uma área que eu não domino, eu vou errar menos e eu vou aprender com eles. Eu acho que essa pergunta me leva a uma postura de humildade. E eu acho que Deus se agrada. Porque eu acredito que essa frase que o nosso irmão colocou aqui é verdade. Todo mundo deveria ver o pastor e a família como exemplo. E como hoje muitos pastores fazem isso? Eles tentam dividir o pastor do púlpito, o pastor performático das aulas, da vida pessoal. A vida pessoal é intransponível, ninguém vê. Só o pastor performático. E os neopentecostais, aí eles maqueiam tudo, aí escondem tudo, né? Aí não dá nem para comparar, tá bom? Porque é uma hipocrisia só. Tá bom, Júnior? Beleza, meus irmãos? Quer falar alguma coisa? Tranquilo. Tá bom? Então, eu só ler esses últimos parágrafos aqui para a gente terminar. Sim. Qualquer, por exemplo, né? Veja isso. Veja, por exemplo, o Michael Novak. Ele fez a pergunta elementar. Por que a família? Sua resposta positiva consiste em 3 declarações. Primeira, sem ela não há futuro. Segundo, esse é o único departamento de saúde, educação e bem-estar que funciona. 3, há um aprendizado de virtudes morais construído sob as condições da vida familiar normal, que não pode ser reproduzido de nenhuma outra forma. Magnífico essas observações. E aqui fica até um adendo a elas, que é a família é a única instituição que nasce no Éden, que se perdura durante toda a história do homem caído e que retornará para a eternidade, porque Deus, na pessoa da Trindade, é família. E quando nós nos encontrarmos com o noivo, é um projeto de família eterna para sempre. Ou seja, a família, como a igreja, sempre triunfará. E se realmente olharmos para Deus e buscarmos nas Escrituras a solução para as nossas famílias, triunfaremos e teremos um ministério É um modelo muito que produtivo. é atacado, né? Porque o mundo tem o seu modelo antibíblico, antideus. Joia, meus irmãos, então, tudo bem? Bom, alguma pergunta sobre o restante desse ponto do livro? Querem fazer algum comentário? Ele faz vários questionamentos, vários questionários aqui. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pastor, tranquilo. Tranquilo? Demais irmãos, Tomé, Maísa. Bom, meus irmãos, a minha apostila eu não vou compartilhar agora com vocês, porque não dá, mas eu coloco bastante exemplos, bastante observações, tá? Comento um pouco também sobre aquelas questões que nós aprendemos do autocuidado, de psicologia pastoral. Eu ainda não coloquei na nova apostila, só nas antigas, aliás, não registrei ainda. O próprio Rick Warren tem um testemunho muito lindo, irmãos, que ele diz que o casamento dele foi salvo pelo Mastercard, se eu não me engano. Ele escreve isso, acho que Uma Vida com Propósito. Ele fala assim, que o meu casamento foi salvo pelo cartão Mastercard, o meu ministério. Aí pergunta para ele, por quê? Porque ele falou que estava vivendo uma crise conjugal tão grande, que ele não tinha dinheiro, ele ganhava um salário muito baixo, mas ele tinha limite no cartão de crédito. Então, o que ele fez? Ele parcelou o aconselhamento conjugal, sei lá em quantas vezes, o ano todo, para salvar o casamento, e o casamento dele foi salvo, e a história a gente conhece.
um pastor aí que tem uma igreja que se tornou referência no mundo. Eu sei que muitos podem não gostar, eu particularmente aprendi muitas coisas importantes com eles, então fica aí a recomendação, tá bom? Então, na minha apostila, eu comento bastante sobre várias situações, eu acho que vale a pena vocês depois lerem também essa parte, porque eu acredito nessas verdades, tá bom? E eu até mesmo coloco um dilema dos três chapéus, mas agora, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Eu queria também, depois, irmãos, deem uma olhada nesse material aqui, eu só vou passar rapidamente para vocês, ó. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento. Aqui, ó. Esse material que eu mandei para vocês, do professor Elmer, deem uma olhada, ele tem poucas páginas, né? Tem o quê? Deixa eu ver aqui rapidamente com todos vocês, ó. São 27 slides, bem objetivos, ó. Eu queria até lê-los com você agora, da terceira aula em diante, porque ele vai trazer algumas informações assim muito legal e bem objetivo, sabe? E aí o que eu gostei muito também, talvez eu trabalhe com vocês nas próximas aulas, sobre essas tendências pastorais narcisistas. Achei muito interessante. Aí ele vai falar sobre o fruto do Espírito, aí ele cita aqui algumas obras, e depois ele vem para o modelo pastoral bíblico, e aí depois ele conclui com uma bibliografia muito interessante. Ele fala também sobre o ativismo, ó, comodismo versus ativismo, que é uma coisa bem interessante para a gente poder ter equilíbrio, tá? E, por último, ele dá aqui a bibliografia. Eu achei que também acrescenta bastante para nós esta bibliografia, tá bom? E só para a gente concluir agora, eu queria, deixa eu só ver aqui, falar sobre o dilema dos três chapéus. Deixa eu abrir aqui na minha apostila rapidamente isso. Eu aprendi, em certa ocasião, meus irmãos, com o pastor Bill Hybel, algo bem interessante. Ele estava falando sobre liderança, e eu queria passar aqui para vocês isso, porque eu achei que isso pode ser muito útil. Opa, pera lá. Não é isso daqui, não é esse. Aqui. Deixa eu compartilhar. Aqui. Isso daqui, ó. O dilema dos três chapéus. Vou dar uma síntese, está na minha apostila, e eu quero passar para vocês. Estão vendo? Isso. O dilema dos três chapéus. O que é os três chapéus, irmãos? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Não, para mim é novo. Novo? Alguém já comentou alguma coisa sobre chapéus? Então, eu vou usar... Não. Isso foi uma aula que eu aprendi sobre liderança, mas a gente aplica o tempo todo. Olha só que interessante. Todos nós que temos cargos na igreja, e aqui eu me refiro ao pastor, mas vamos supor que vocês têm algum cargo, ou terão cargos, ou serão líderes, pelo menos é para isso que a gente está aqui preparando os irmãos. Então, imaginem que nós temos diante de nós, aqui, 3 bonés. Um boné que é branco, um boné que é amarelo e o boné que é vermelho, tá? Então, qual é o primeiro chapéu? Vamos imaginar. O chapéu da... Olha só que interessante. Esses 3 Cs, que seriam os 3 chapéus, é como nós interagirmos com as pessoas na igreja ou na organização, no mercado de trabalho, sem nos perdermos. Porque, geralmente, a gente acaba se perdendo nas nossas relações profissionais, relacionais ou familiares. Então, o que acontece? O Bill Hybel, ele ensina aqui a regra dos 3 chapéus, e eu queria rapidamente falar aqui com vocês, só um segundinho. Okay. Que é o seguinte, o primeiro chapéu é o chapéu da causa. O que seria a causa? É o dom pelo qual eu exerço naquele lugar. O segundo chapéu é o chapéu... o primeiro chapéu eu coloquei aqui da comunidade. O segundo chapéu é da causa.
E o terceiro chapéu é o da corporação. Como assim? Vamos lá. Vamos imaginar que nós aqui montamos uma sociedade. A gente montou uma padaria, todos nós. Eu, né, chego para vocês e chamo para vocês. Vamos montar a padaria? Vamos. Júnior, o que você faz? Então, você vai cuidar da parte legal. Johnny, o que você faz? Pô, você é italiano, você gosta... Puxa vida, pastor, eu gosto de fazer pão. Então, você vai ser o padeiro. Eu vou ser o dono, mas, ao mesmo tempo, o sócio majoritário. A Maísa vai fazer... Né, ela gosta muito da parte ali do atendimento, ela vai cuidar de tudo isso. O Gil, outra área, e o Tomé, outra área. Percebam, o que nós montamos? Nós montamos uma corporação, nós montamos uma empresa, no caso. A igreja, ela tem o seu PJ, pessoa jurídica. Ela é uma empresa. E tem vezes que a gente tem que enxergar ela como um PJ. Porque ela tem um prédio, ela tem uma instituição, ela tem um nome, ela tem estatuto, ela tem critérios, ela não está ali jogada. Ela é um organismo vivo? Mas ela tem um PJ. Olha só que interessante. Então, um chapéu é a corporação, o outro chapéu é a causa. Então, vamos lá. Essa padaria, ela vai ser a padaria dos seminaristas. O nome dela é a padaria dos seminaristas, ela é a PJ. Mas cada um tem uma função, ou seja, cada um desenvolve um propósito. É aqui onde entra a causa. Ou seja, na igreja tem os dons. Ou seja, um é pastor, o outro é obreiro, o outro é diácono, o outro é membro, o outro é líder do louvor. Perceba, é a causa, é aquilo que a gente faz. E o outro é a comunidade, ou seja, nós somos amigos, nós nos conhecemos no seminário, somos parentes, temos vínculos familiares. Percebam que muitas vezes a gente convive interagindo essas realidades, mas a gente não sabe separar. Então, de repente, chega depois do primeiro mês, que todo mundo está empolgado, aí vem o pastor Johnny e fala assim, pastor Rai, nós montamos aqui a padaria do seminarista, mas quem trabalhou mais foi eu, quero aumento. Porque, poxa, afinal de contas, a gente joga tênis junto. Ou seja, usa a comunidade, a amizade, para misturar na causa e na corporação. Estão entendendo, irmão? Parece bobeira ou não é? Mas você percebe o quanto a gente se perde nessa interação? Então, deu para compreender um pouco essas divisões? Ficou claro para os irmãos ou não? Ficou, eu achei bem legal a analogia. Ou seja, na igreja, vamos agora aplicar na vida da igreja, pastor Johnny. Na igreja, eu sou pastor. Agora, aqui no seminário, eu sou professor, vocês são os alunos. Somos amigos, mas agora não está em pauta a amizade. O que está em pauta é a minha atitude, ou seja, o meu dom como professor. Qual é a causa minha aqui? No nosso seminário, no STBM, o Seminário Teológico Batista Missionário, ou, como chamamos também nas redes sociais, a Missionária Seminário. Qual que é aqui a corporação? Nós estamos no seminário teológico. Eu não posso chegar aqui e faltar. E depois falar, leia o livro. Irmãos, assista a aula. O que vocês vão falar? O pastor relaxou. A corporação, que é o STBM, está deixando a desejar. Por quê? Eu, como professor dessa casa, não estou cumprindo a minha tabela. Ou seja, então, quando eu falo sobre em nome do seminário, eu tenho que pôr o chapéu da corporação. Quando eu ajo como professor, eu tenho que pôr o chapéu da causa, porque aqui eu estou sendo professor. E quando a gente vai jogar tênis, vamos tomar um café, ter um momento de comunhão, é a amizade. Vamos lá, chegou no final desse módulo. Os irmãos, né, abençoaram com as parcelas, com a contribuição, com o investimento que vocês fazem. Vocês não conseguem fazer nenhuma prova, vocês chegam, vão tomar um café comigo e falou, pastor, vê lá, pastor, dá um jeito aí, eu não consegui fazer a prova, pastor. Ou seja, está misturando a amizade com a causa e com a corporação. Perceba, a gente não vive esses conflitos o tempo todo na igreja? E vamos lá, dentro da nossa família, tem hora que a gente não mistura os papéis? A gente está querendo ser pastor da esposa.
mas em casa a gente é marido. Os filhos são filhos. A gente tira o terno. Estão entendendo? Estão entendendo como a gente mistura os chapéus? Então, a arte de saber usar os chapéus, ela é muito legal. E quando nós ensinamos isso à liderança, ensinamos isso à igreja, aí a gente tem uma linguagem mais saudável. Por exemplo, os irmãos que são lá da diaconia, eles chegam e falam, ô, pastor, libera mais um dinheiro aí, a gente está precisando gastar mais no café aqui, a gente, diácono só está trabalhando, não toma nem um cafezinho. Ô, pastor, agora libera um cafezinho com uma torradinha. Ô, pastor, agora com pão de queijo. Aí a gente tem que pôr o chapéu da corporação e falar, ô, irmão, isso aqui é trabalho de diácono, aqui não é bomboniere. Opa, tá entendendo? Ô, pastor, mas a gente é amigo, a gente é dizimista. Ô, meus irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Percebam, a gente mistura os papéis. Ô, pastor, me põe aí no ministério de liderança, me põe na frente, porque a gente é amigo. Opa, pera lá, a gente é amigo, mas de repente o irmão não tem uma vida no altar. Aí é o pastor, é a causa. Então, quando a gente tem essa clareza de que chapéu eu estou usando no momento devido, fica tudo mais fácil. Tem vezes que o pastor, ele tem que chegar em casa, na própria casa dele, e falar, bom, gente, eu sei que eu sou o pai de vocês, mas agora eu preciso falar como pastor de vocês, sacerdote do lar. Agora a gente precisa falar das finanças. Ou seja, a gente deixa a emoção de lado. E quando a gente faz isso na igreja, na família, no mercado de trabalho, a gente sabe do nosso papel. Regra dos 3 Cs, que eu aprendi com Bill Hybels. Isso é uma pérola. Vale ouro isso daqui, irmãos. Porque a gente sabe até onde a gente vai ou até onde a gente fica. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem, meus irmãos? Terminamos? Próxima aula, oração. Oração do pastor na igreja, no indivíduo. E aí eu talvez trabalhe um pouco aqui com o material do Elmer. Talvez. Vamos ver. Tem muito material para a gente trabalhar. São poucos módulos. Hoje é o nosso 5º dia de aula. Ainda falta só mais 5. Né? Passa muito rápido. Tá bom, meus irmãos? Firmem na leitura, firmem nos trabalhos e qualquer dúvida nos procure, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pastor. Também não, pastor. Ok. Então, tá bom, meus irmãos. Então, Deus abençoe. Um excelente culto até, né, de oração amanhã para os irmãos, para as minhas ovelhinhas. A gente se vê na igreja. E até quinta, querendo Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom descanso, bom culto e até quinta. Boa noite, bom descanso. Nosso Pai. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado. Graças a Deus. Graças a paz. Graças a paz.